Shalom! Bom dia! Seguimos na nossa jornada sobre café, oração e planejamento. Hoje 13º dia e estamos aqui para falar como pensar. Essa nossa jornada tem sido muito intensa. Seguimos com temas aí muito relevantes, muito interessantes. E aqui a gente não espera não, vamos mandando bala e vendo a galera subindo aí. Isso é que é legal, vou sempre falar isso, até o último dia vou falar sobre isso, que é muito legal. 5h30 da manhã, ver você aí, ó, subindo aí, né, participando conosco, né, nessa nossa jornada. Gente, como sempre, falando com vocês, né, mande aí esse link para pelo menos umas 10 pessoas, ó, vai mandando para pelo menos umas 10 pessoas esse link aí, né, compartilhe aí no WhatsApp, Instagram, nas suas redes sociais, mande aí esse link para muitas pessoas e não esqueça aí do coraçãozinho, vai subindo aí o coraçãozinho também, que é muito importante para nós, para aumentarmos aí o nosso alcance. Então vai compartilhando, vai mandando, enquanto você vai mandando, vou dando aí para você um minutinho, né? Um minutinho não, né? Alguns segundos, um minuto pra gente aqui é muita coisa, alguns segundos para que você possa mandar, falar, né? Nós já colocamos aí nos stories, né, o link para que você possa participar do nosso jantar e planejamento. A gente vai ter aí um tempo de perguntas, respostas. Quem comentar, eu vou estar aí interagindo, que vai ser em uma outra plataforma, né? A gente não pode falar aqui o nome, mas como eu sempre digo, né, começa ali com You e depois termina com Tube. E aí, então, vale a pena você vê depois dos stories, siga lá, clica, assina o sininho e vamos seguindo aí, que vai ser um tempo muito legal, muito importante. Vamos lá, né? Seguindo aí nesse nosso 13º dia, falando para você como pensar. Seguindo a nossa analogia que nós temos falado aqui, né, de uma jornada, de um destino que você quer chegar, eu sempre falo que, não só eu, mas a maioria das pessoas falam que um motorista, ele precisa ter bons reflexos ao volante. Por exemplo, viu alguma coisa na estrada e ele precisa ter ali aquele reflexo bom para parar, para desviar, ou se não, se necessário for, ter que seguir. Eu estava conversando uma vez com um amigo meu, que ele é motorista há muito tempo, né? E eu perguntei para ele o seguinte, falei, cara, como é que você decide se você mata ou não um animal? Você pensa nisso? Como é que é isso, professor Rodrigo? É um reflexo. Geralmente a gente vê algo ali na nossa frente. Eu vejo se tem alguém atrás. Se tem alguém atrás, não tem jeito. Eu vou passar por cima. Ploft! Virou pizza de asfalto. Se eu vejo que não tem ninguém atrás, aí eu tento dar uma reduzida. Eu falei, cara, mas como é que você decide isso? Ver se tem alguém atrás? Não, a gente olha. E aí, em microsegundos, a gente toma a decisão. Esses microsegundos, né, que se toma uma decisão, depende muito de quem lhe ensinou a dirigir, né, a sua autoescola, né, que pode ser tanto uma instituição de fato, como pessoa, né, que você aprendeu a dirigir, ou pessoas, né, que às vezes mais de uma pessoa te ensinou a dirigir, mas geralmente uma única pessoa te ensina a dirigir, né? Então, isso determina muito, e claro, você vai adquirindo com a prática, você vai adquirindo experiência, mas isso depende de quem lhe ensinou a dirigir, e é importante a gente falar sobre isso, porque isso determina a forma de se pensar. Então eu quero perguntar para você, quem influencia você? Né? Escreva aí para mim nos comentários aí, quem influencia você? Quando você está em situações de crise, quais são as lições que vêm na sua cabeça? A voz de quem vem na sua memória? Né? Qual é o padrão que foi lhe ensinado que você segue? É muito interessante isso, porque isso acontece nas situações assim, mais inusitadas que você pode lembrar. Eu me lembro, por exemplo, de um professor meu de português, antigo,
já falecido. E ele ensinou, ele era um camarada muito descontraído. Eu nunca gostei muito de estudar português, mas ele era um camarada tão descontraído que ele ensinou algo pra gente que eu acho muito legal, né? De que quando você estiver, né, escrevendo alguma coisa, um texto, tal, sempre se pergunte, né? Sempre se pergunte se esse texto ele vai mudar a vida de alguém. Ensinando a gente redação, claro, esqueci de falar sobre isso. Eu falei, caramba, é assim mesmo? E engraçado, porque é isso que eu penso, né? Toda vez que eu vou escrever, pode ser algo simples nas redes sociais, como de fato escrevo sermões ou um treinamento. Eu falo, cara, como que isso aqui, o que eu estou escrevendo, vai impactar pessoas? E isso tem dado certo para mim, sabe? Isso a gente tem conseguido trabalhar isso de uma forma muito interessante. O pessoal colocando aí quem influencia você. Papo de justiça. Apóstolo, você, que honra, eu, pastora Viviane e meu pai. Que legal, estou entre as pessoas que te influenciam. Muito legal, obrigado. Né? Então, isso é tão interessante porque vai colocando aí, gente, quem influencia você, quais são as vozes que vem até você. Isso é muito legal. Eu li aqui a pessoa que escreveu, mas tem uma pessoa, né, também sou pastor e professor, e ela falou, vou contar dois casos que é muito interessante. Uma do caso de escola, outro do caso de igreja. Quando eu dava aula para ensino médio, eu sempre gostei de ensinar alguns preceitos sem ter que falar, tá escrito na Bíblia, não faça isso, que a Bíblia... Não, eu ensino com a vida, eu ensino com prática. E uma das coisas que eu sempre me dei bem com o pessoal do ensino médio, diferente de alguns dos meus outros colegas professores, é que quando a turma começava a ficar agitada, você imagina, dar aula para 60 pessoas, 65. A minha maior turma foi de 68 pessoas, adolescentes. Você pensa? De 11, 12 anos, né? Você pensa, já dei aula para mais adolescentes também, com turmas do que hoje é o nono ano, a antiga oitava série também, com uma faixa etária um pouco maior. E aí eu me lembro que muitos dos meus colegas perdiam voz, sabe? Tinha que ir direto para laringologista, porque gritava muito em sala de aula. Eu nunca precisei dar um grito. Nunca. E por que isso? Porque eu tinha uma técnica. O pessoal começava lá, bagunça, mata o outro, que é... Eu simplesmente pegava, ficava em pé e olhava para eles. Não falava absolutamente nada. Ficava lá e olhava para eles. Aí começavam, o professor quer falar. Eles mesmos. Porque às vezes isso demorava 1 minuto, 2 minutos. O maior tempo que eu fiquei fazendo isso foram 3 minutos. Não passava de 5. Não passava. Pelo menos nos meus anos que eu dei aula. E aí, o professor quer falar tal. Aí eu falava de um tom mais baixo. Ou seja, eu tenho esse tom de voz. Né? Eu falo assim, gente. Ou seja, baixava ainda mais o tom. Isso é proposital. Neurociência ensina sobre isso. Gente, meu salário tá pago, tá? Vocês gritando aí não vai interferir em nada pra mim. Mas eu tenho um conteúdo a passar pra vocês. Cabe vocês querem receber ou não, vai fazer diferença no futuro de vocês. Agora, se vocês quiserem gritar, continuar, fique à vontade. Aí pronto. Sabe aquele silêncio que você ouve até a mosca passando? Pronto. E é muito engraçado porque muitos dos meus ex-alunos, mas um especial que eu reencontrei, ele fala que ele levou isso para a vida. Ele faz isso em situações que ele lida na vida. Pronto, um princípio. E na igreja também é muito legal. Eu lido também com muitas pessoas e situações diferentes. E eu me lembro que uma pessoa que tinha um problema muito sério com sexualidade, a sexualidade dela, né, ela tinha uma prática terrível, né, de adultério, e é uma situação muito complicada, e tratando dela na questão eclesiástica, mas teve uma coisa que eu falei, eu preciso dar um gatilho para esse cara, eu preciso, toda vez que ele se encontra numa situação, ele vai ter que ter um gatilho. Eu falei assim, olha, você ainda é um cara que, infelizmente, eu tô vendo que você ainda vai fazer coisas erradas, mas toda vez que você tiver ali com uma mulher, você vai ver a minha cara na frente,
Quando você tiver lá no... Já era. Você vai broxar na hora. Porque ele é um camarada que tinha essa questão de adultério recorrente. Ele falou, Rodrigo... Aí, claro, voltou a ter essa questão de prática de adultério e realmente aconteceu isso. Rodrigo, na hora eu não consegui. Quando a mulher tava lá, eu lembrei de você, eu vi a sua cara, falei assim, tá vendo? Funcionou. Então, isso é interessante porque determina como que você pensa e como que você vai reagir, né, disso. Entender, né, quem influencia você é também entender quanto isso é importante para a sua jornada. Porque tem muitas escolhas, muitas decisões, né, muitas reações ao volante, né, dessa nossa jornada que você toma e que não são suas. Né? Hoje são suas porque você utiliza como prática, mas você aprendeu de alguém. Né? Então você precisa entender muito bem isso. Tem uma frase que eu gosto demais em latim, quid est veritas? Quid est veritas? E isso é uma pergunta que foi uma pergunta que Pôncio Pilatos fez a Jesus, porque Jesus havia sido levado à sua presença e perguntado, né? Ah, mas você é o rei? Você que está falando aí que eu sou rei. Eu não disse nada, né? Jesus, traduzindo aqui para os dias de hoje que Jesus disse. Eu simplesmente falo da verdade e espalho a verdade. Só isso. E aí, quando Jesus faz essa afirmação de que ele fala a verdade, espalha a verdade, aí Pilatos olha para ele com ironia, a gente vê no texto que ele fala com ironia e fala assim, mas que et veritas? Que et veritas? Que é verdade? Que verdade é essa que você está falando que você leva? Que verdade é essa que você fala que você está defendendo, que você vai morrer por ela? Né? E aí Jesus silencia. Isso é fantástico. Não vou falar sobre isso hoje, não. Mas é tão interessante que, a partir disso, Jesus fala, Pilatos faz uma pergunta para Jesus, e, diante dessa pergunta, ele silencia. Olha aí, mais uma aí, a Sandra colocando aí, ó, que influencia ela. Pastor Rodrigo, mais um aí que eu influencio. Pastor Rodrigo, Apóstolo Joel, Pastora Lúcia. Que legal, que legal. Coloca aí, gente, escreve aí, quem influencia você? Quem influencia você? Qual é a voz que você ouve, né, nesses momentos de tensão, nos momentos que você pensa em algumas coisas? Qual é a voz que você ouve? A voz do meu pai, por exemplo, é uma voz para mim muito potente e importante. Eu me lembro de algumas situações, eu adolescente, e às vezes tinha aquelas situações de briga, né? Briga de adolescente, tal. Hoje, nessa geração Nutella, mimimi, né? Leva pra cá, papai, mamãe, fulano brigou comigo. Não, na minha época não tinha isso não, velho. E na minha época, e eu posso falar da influência do meu pai, por que não tinha isso? Uma das coisas que eu sempre... Opa, vamos lá, voltamos. Uma das coisas que eu sempre ouvi do meu pai, foi assim, ó, resolva os seus problemas lá fora, não traz problema pra casa, não. Engraçado isso, né? Como é que isso fica marcado na nossa mente. E eu resolvia, não trazia. E como hoje, né? Com 40 anos nas costas, 41 que eu vou fazer dia 24 de fevereiro, continuo não trazendo. Resolvo meus problemas em casa. Isso não significa que eu não fale com meu pai. Falo, mas assim, eu sempre resolvo só quando eu não consigo, e talvez eu possa tentar na época, né? Falar com ele alguma coisa, mas eu sempre resolvi meus BOs na rua, sempre, do meu jeito. E isso foi muito bom para mim. Hoje tem uma geração que não consegue resolver os seus problemas, né? Sempre culpabiliza o outro, sempre culpabiliza alguém, sempre culpabiliza uma situação. Então vai escrevendo aí, né? Quais são as vozes que influenciam você. Então, essa frase que o Pilatos falou para Jesus, quid est veritas, e Jesus depois silenciou, porque Jesus, ele fala algo a partir de uma fala de Pilatos. E depois Pilatos faz uma pergunta para Jesus, e eu falo com vocês com toda clareza. Se Jesus continua falando, Pilatos ia soltar ele. Porque você vai ver que depois que Jesus faz essa afirmação, Pilatos pergunta e Jesus fica em silêncio. Ele não afirma o que é a verdade. Quem é a verdade? Ele, Jesus. Né? Mas ele não fala isso.
E o fato, Pilatos sabia que quando ele fez essa pergunta, ele sabia que Jesus ia falar que ele era a verdade. Mas ele quis perguntar para saber. E o silêncio de Jesus trouxe uma mudança em Pilatos. E se você for ver o texto está lá em João capítulo 18. Você vai ver ali, a partir do versículo 38, Pilatos faz essa pergunta. Versículo 37, Jesus faz uma afirmação. E aí o texto segue. Você vai ver que Pilatos, ele olha para Jesus assim, Jesus em silêncio. Cara, como é que você fica em silêncio diante do seu inquisitor? Como é que você fica em silêncio diante de alguém que pode definir a sua vida ou morte? Mas Jesus faz isso, porque ele sabia o que queria ocasionar em Pilatos. Ele fica em silêncio, Pilatos olha para Jesus, né, de cima e embaixo assim, e fala assim, não vejo culpa nesse cara não. Né? E ele falou assim, vocês querem que eu mate ele mesmo? E aí ele falou assim, não, mata ele e tal. Não, vamos dar umas chibatadas nele aí, tá tudo resolvido. Falei, não. Aí o povo, né, a massa, não, mata ele. Mas Pilatos não queria. A Bíblia não fala, mas existem relatos históricos de que depois Pilatos, e principalmente a mulher de Pilatos, ela se converte. Né? Pilatos não, a gente não tem base histórica, documentos, registros para provar que Pilatos se converte, mas a mulher dele, Lígia, né, a gente tem esse fato, né, de que ela, depois da crucificação de Jesus, ela vira uma seguidora do Nazareno. E eles voltam para Roma, né? Pilatos, ele não fica na Judéia, eles voltam para Roma e ela é uma das pessoas que ajuda na propagação da divulgação da fé cristã na capital romana, né? Então é interessante, mas eu tenho umas conjecturas de que Pilatos também, ele, se não se converteu, ele fica conivente, né? Ele auxilia, ele fecha os olhos para algumas situações cristãs, né? Aquilo que ele poderia tomar de atitude não toma. E por quê eu falo sobre isso? Por causa desse encontro que ele teve com Cristo e o silêncio dele. A Bíblia não fala, mas a história fala sobre essa situação. Então, a gente tem que entender que o seu reflexo ao volante da vida tem como base, né, as autoescolas pelas quais você frequentou ou frequenta. Né? E é preciso entender isso para tirar os seus vícios ao volante. Eu me lembro que quando eu frequentei a autoescola, o professor, o instrutor, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Que ele falou o seguinte: professor, você já dirigiu antes? Eu falei assim, já. Eu falei assim, quem te ensinou a dirigir? Eu falei assim, o meu pai. Meu pai, ele já me levou em alguns lugares tal, e me deixou dirigir e tal. Eu falei assim, ih, deu ruim. Eu falei assim, mas por quê? Eu falei, porque agora você vai ter que desaprender o que você aprendeu com o seu... E de fato, uma das coisas que eu fazia, por exemplo, o meu pai, até hoje ele tem esse costume. Ele deixa o carro engatado, né? Ele não deixa o carro em ponto morto. Por quê? O meu pai sempre foi, eu brinco com ele que ele foi piloto de fuga. Ele dirigia caminhão, ônibus, essas coisas assim. E é muito difícil, o caminhão, ele demora ali a questão de esquentar, tal, e o freio é diferente. Então você já deixa ali o negócio, porque quando você vai sair, o empuxo já é melhor para você sair. E ele levou esse hábito para carro. E olha que eu conheço meu pai a minha vida inteira, né? Nunca vi o carro fazer tumble block com ele, igual a gente vê aí, não. Mas por quê? Ele tem todo jeito, técnica dele, tal. E eu levei isso, só que eu não tenho a experiência dele, não tinha, né? E continuo não tendo, não dirijo mais. E aí levei isso realmente, e foi uma coisa que é muito engraçado, que aí no meu caso o carro fez o toboque, né? Fez aquele tudo e para ir para frente. Com ele não faz, porque ele tem experiência, tem todo um jeito, tem toda uma técnica. Mas realmente eu levei aquilo e foram muitas... Cara, deixa o carro em ponto morto, não deixa o carro engatado. Cara, não deixa o carro em ponto morto. Deixa o carro em ponto morto, não deixa o carro engatado, tal. Já tinha alguns vícios por causa daquela autoescola que eu tinha aprendido, que foi o meu pai. E é engraçado demais isso. Depois, para tirar, demorou um tempo para poder estar acontecendo isso. Você sabe que a gente tem esses vícios ao volante da vida? Pessoas que nos ensinaram algumas coisas que não é que são erradas, do ponto de vista que são coisas más,
mas que na prática da vida você não pode utilizar, porque serviu para aquela pessoa, para aquela época, para aquele tempo. Hoje não serve mais. Hoje não dá mais, sabe? Existe uma outra forma, um outro jeito, e você tem que entender isso. Mas para entender isso, você precisa saber qual é a sua escola. Tem pessoas que te influenciam e você não admite que te influencia. Tem situações que te influenciam e você não admite que te influencia. Você tem que ter plena convicção do que te influencia, até para você entender esses vícios ao volante que você tem e tirar. Porque tem algumas coisas que são boas, você aprendeu corretamente, lindo, siga aí com a sua instrução, com a sua prática e tudo mais. Agora tem coisas que são ruins, não pode, sabe? E você tem que tirar. Eu me lembro, por exemplo, uma coisa que é muito interessante que as pessoas têm, da autoescola da família que eles têm. A família influencia muitas pessoas. E eu conheço alguns amigos meus que a família deles tem como prática, principalmente aqueles que vêm de família que tem base italiana. Eu tenho vários amigos meus que têm essa situação. Eles falam muito alto e gesticulando. E é interessante, se você não conhece, né, se você não teve contato com famílias italianas, é muito engraçado você ver, parece que o povo está brigando, a ponto de dar um murro em alguém, mas ele está ali só dialogando. E quando você tem filhos, né, e netos que vêm dessa base, o cara, ele dá uma diminuída, mas continua com a prática. E às vezes você vai falar, não, cara, é porque, que sei lá o quê, não, cara, pá, e aí? Só que ele não tá querendo te ofender, mas foi uma prática, foi um vício que ele adquiriu, e não pode ser assim. Eu me lembro de um amigo meu, ainda bem que eu estava na seleção dele, ele foi participar de um processo seletivo, e tem um conhecimento fantástico, é um cara carismático, mas quando ele está tete a tete, mais próximo, ele tem esse hábito, porque veio de família italiana, ele é a terceira geração, o avô dele veio para cá, período da Segunda Guerra Mundial, depois o pai dele, né, seguiu aí também, e ele agora. E é interessante porque ele passou em todas as questões de dinâmica e algumas outras coisas lá, mas tinha uma prática de pessoas, de conversa, né? E aí ele começou a falar, e era um grupo menor, ele começou a falar e tipo assim, não, cara, porque eu acredito nisso, tal. E uma das pessoas que estavam passando o processo seletivo não gostava disso, acreditava que toda vez que você fazia isso, apontava tal, a pessoa demonstrava inseguranças e estava querendo demonstrar, às vezes, compensando isso com superioridade. E aí ele falou, ó, cara, gostei do cara, do fulano, tal, mas ele faz isso. Eu falei assim, não, cara, eu conheço ele. Não é isso que você está pensando, não. Isso daí é prática familiar. Ele não está demonstrando insegurança, ele não está querendo colocar e compensar insegurança com superioridade. Não, é uma prática familiar. O cara é humilde, o cara é tranquilo. E depois ele conseguiu entrar e provou isso. Ficou na equipe, trabalhando. Então, cuidado, no caso dele, como eu conhecia ele antes, fora do ambiente de trabalho, pude ajudá-lo. E ele pôde ali depois ser empregado. Mas tem muitas pessoas que não perdem oportunidades de emprego por conta disso, sabe? De ter alguns vícios que não são... O contrário também, né? Falei aqui de pessoas que gesticulam muito, mas às vezes você vem de uma família que a sua família ninguém fala nada. Todo mundo senta na mesa, fica quieto, come. Acabou, lava o prato. Isso é ruim também. Assim como o excesso do falar alto e gesticular é ruim, o excesso de você ficar calado em silêncio também é ruim, porque às vezes você tem momentos que você tem que falar, você tem que se posicionar. E aí a sua escola não, vou ficar quieto. Isso é ruim, faz você perder muitas oportunidades. Então, esses reflexos ao volante da vida depende muito, né? E a forma que você pensa depende muito dessas escolas que você vê, dessa autoescola da vida que você aprendeu, né? Então, cuidado com isso, né? E entenda, principalmente, que você tem isso. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre selecionando a rota. Né, a gente vai entender um pouco mais, é um tema que eu quero desenvolver um pouco mais com vocês. Dica de livro, como sempre, passando aqui para vocês, quero indicar aqui, ó, Nietzsche,
da utilidade do inconveniente da história para a vida. Rodrigo Nietzsche lembra que eu falei com você de que existem pessoas que nos ensinam a pensar? Vou falar mais sobre isso amanhã. Nietzsche é um camarada que me ensinou a pensar. Como não pensar. Nietzsche, para mim, é um exemplo a não ser seguido. Eu vou falar um pouco mais sobre isso amanhã, não hoje, porque a gente já está chegando aqui nos nossos 30 minutos. Você tem que ter bons exemplos para seguir e maus exemplos a não serem seguidos. E eu posso te falar, ter maus exemplos a não serem seguidos, eu falo com toda a convicção, é tão importante, não mais, mas é tão importante quanto você ter bons exemplos a serem seguidos. Porque eu vou te falar uma coisa, você só vai saber o que é um bom exemplo se você tiver referências de maus. É muito ruim, eu sempre falo isso com as pessoas, é muito ruim quando você só tem boas referências. Porque a primeira vez que você tem um impacto com uma referência ruim, isso te choca. Então, ao longo da vida, é bom que você tenha algumas referências ruins. Uma referência ruim de livro, uma referência ruim de filme, uma referência ruim de diálogo, uma referência ruim de experiência, porque aí quando você experimenta o bom, você fala assim, não, isso aqui é bom, porque é diferente daquilo que eu vivi, é diferente daquilo que eu li, é diferente daquilo que eu passei. Então, é importante demais. Nietzsche, para mim, é essa referência do que não fazer, do que não ser. Nietzsche é conhecido como filósofo louco, né? E ele foi muito influenciado por um outro filósofo chamado Arthur Schopenhauer, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, mas eu já quero deixar aqui porque hoje estamos falando sobre como pensar, né? E essas autoescolas que nos aprenderam. Eu tive contato com Nietzsche muito cedo e foi muito bom para mim, porque o primeiro contato que eu tive com Nietzsche eu tinha 14 anos de idade, né? E eu estava vivendo uma crise de espiritualidade mesmo. E aí quando eu li Nietzsche, e principalmente, não esse livro aqui específico, mas outros que eu já li dele, né? Principalmente Assim Falou Zaratustra, eu vi que ele atacava muito a religião. E como eu estava em crise, eu tinha uma escolha. Ou acreditava naquilo que eu estava lendo, ou eu falava assim, não, esse cara está errado. E eu tomei a segunda escolha. Isso foi muito importante para mim. Naquele momento, naquele tempo, pensar isso, não, esse cara está errado. Eu posso não concordar com o que eu estou vivendo agora, mas isso que ele está falando, isso que ele está querendo ensinar, não, está errado. E aí passou a ser uma referência. Já li vários livros, tem vários livros, inclusive amanhã, não sei se eu vou repetir esse livro, mas vou citar com certeza uma das frases dele para poder exemplificar algumas coisas. Isso é muito importante, porque essa forma de pensar, fala assim, não, esse cara pensa desse jeito, eu não quero. Isso é tão importante quando você fala, não, esse cara pensa desse jeito, é isso que eu quero. E é aquilo que eu te falei com você, existem muitas autoescolas, muitas coisas que nós aprendemos na nossa vida que a gente não identifica, a gente não sabe. E amanhã eu vou falar com vocês como selecionar isso, como identificar isso e como escolher a melhor autoescola, a melhor rota a seguir aí na sua vida. Beleza, gente? Vamos orar, né? Já falamos aqui de planejamento, falamos aqui como pensar, né? E vamos agora orar. Já tomamos o nosso cafezinho e a minha água. Espero que você esteja com a sua aí. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, obrigado por cada vida que está conosco, meu Pai, nessa nossa jornada, nesse 13º dia dessa jornada sobre café, oração e planejamento. Que nós possamos entender as influências que temos e que nos influencia na nossa forma de pensar, e como na alegoria que eu tenho usado aqui nos nossos reflexos ao volante nessa jornada da vida. Que a tua graça, a tua bênção, o teu poder esteja e permaneça sobre a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, até amanhã, 5h30 da manhã. Um abraço e vamos seguindo nessa nossa jornada.